No vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar formulários interativos para os seus clientes utilizando o Google Forms. Então pega o cafezinho e bora pro vídeo. Salve, salve, vossas excelências! Aqui quem nos fala é João Varengo, sou legal designer de plantão, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar formulários interativos utilizando o Google Forms, esse serviço que é 100% gratuito do Google. Ter formulários interativos ajuda bastante na obtenção de informações importantes dos seus clientes. E existem diversas possibilidades, diversas aplicações para o dia a dia da sua advocacia. Eu vou mostrar para vocês aqui dois exemplos que eu já criei e nós vamos fazer um terceiro exemplo um pouco mais complexo para que vocês possam ver como utilizar, para que eu possa ensinar a vocês a utilizar melhor essa ferramenta. Beleza, legal? O primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês é um exemplo de uma pesquisa de satisfação do cliente. Então, por exemplo, vocês terminaram o atendimento com o cliente, né? O processo terminou, foi só uma consulta, foi uma coisa rápida, enfim, não importa o tipo de serviço que foi prestado. Vocês podem enviar para ele esse formulário aqui, por exemplo, de satisfação, para saber como foi o seu serviço, se eles gostam, se o seu cliente, se os clientes estão satisfeitos com o serviço que você está prestando, que o seu escritório está prestando. Né? Eu fiz aqui um exemplo prático, assim, bem curto e bem básico, só para que vocês vejam como fica. Né? Eu apliquei aqui a minha identidade visual, né? Num caso aqui hipotético. E também existe uma outra possibilidade que eu também já fiz aqui, que aqui no canal, como é um canal voltado para o legal design, para o visual law, é sempre importante, uma métrica importante da aplicação do legal design é você ter o feedback do seu cliente, principalmente, né? Porque você vai fazer a procuração, contrato, toda aquela comunicação com o seu cliente de forma simplificada, como preza o legal design. É sempre legal você ter uma resposta para saber se o que você está fazendo, se a sua abordagem está sendo correta. Então, por exemplo, eu criei aqui um outro formulário onde a pessoa vai avaliar aqui se está fazendo diferença, se está ajudando, se está atrapalhando, como se ela tem algum comentário a ser feito, enfim. Essas são duas possibilidades que eu pensei só para fazer como exemplo, para mostrar para vocês como a aplicação, como a utilização de formulários interativos pode ajudar no dia a dia do seu escritório, principalmente no que se refere a você obter um feedback do seu cliente, o que é muito importante para que vocês possam manter sempre uma boa prestação de serviço, um bom atendimento. Beleza, legal, mas hoje a gente vai fazer outra coisa. Hoje não, agora a gente vai fazer outra coisa. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente, com o advento do processo digital e tudo mais, a gente tem a possibilidade de, por exemplo, você advoga no Rio de Janeiro, mas você pode perfeitamente ter um cliente em Santa Catarina. Um exemplo. E outro exemplo também, que não precisa nem ser tão extremo, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, prático, que eu passei por isso. Eu moro numa cidade do interior do Espírito Santo e, obviamente, existem outras cidades vizinhas que eu posso perfeitamente atender essas cidades. Então, por exemplo, uma vez, ano passado, eu atendi, ano retrasado, na verdade, fui advogado num caso de divórcio na cidade vizinha. Só que aí, nessa época, eu não tinha esse conhecimento nem nada do tipo. Então, para fazer o atendimento, para obter as informações e tudo mais, muitas vezes pelo WhatsApp fica meio ruim, por e-mail também fica ruim. Então eu poderia ter criado um formulário desse na época, como eu não sabia, né? Agora que eu estou sabendo, e poderia ter feito dessa forma muito mais prático, porque aí nesse formulário o cliente ele vai responder, vai passar as informações e vai ficar registrado com muito mais facilidade para você, porque às vezes você está fazendo, por exemplo, um atendimento via Zoom ou Google Meet ou qualquer outra plataforma, Skype, enfim, e às vezes para você não ter que parar de prestar atenção no seu cliente, no que a pessoa está falando, para você ficar digitando, anotando, às vezes é interessante você dar essa possibilidade para o seu cliente para ele mesmo preencher esse formulário e passar as informações que ele acha mais relevante, e você já vai ficar com tudo organizado e registrado. Beleza? Essa é uma possibilidade que a gente vai trabalhar hoje. Então eu já estou aqui no formulários
no Google Forms, é só vocês jogarem no Google Forms, vai ser o primeiro link, só fazer o login com a sua conta Google e tá tranquilo. Beleza, legal. Rapidão, vocês já vão aparecer aqui nessa página inicial. Esses aqui são exemplos que eu já tinha feito esse aqui no vídeo sobre como criar um site usando o Google Sites. Eu vou deixar o cardzinho aparecendo aqui, só para não perder a oportunidade. E esses dois eu criei hoje para mostrar para vocês que são os exemplos da pesquisa de satisfação e sobre a pesquisa sobre a utilização do Legal Design. Agora nós vamos criar aqui um novo formulário em branco. Vocês podem ver que já tem outros modelos prontos, mas a gente vai começar um novo que fica melhor. Beleza. Então, quando a gente clica para iniciar um novo, a gente vai ser direcionado para essa página aqui e é onde nós vamos fazer as nossas configurações e inserir as perguntas que nós queremos. Beleza, legal. Então vamos fazer aqui. Vamos botar um título, né? Embora não seja, eu estou partindo do princípio do que, cara? Aqui, nesse formulário que eu estou criando aqui, eu estou partindo do princípio que já foi feito o atendimento inicial, já foi feita aquela reunião, aquela entrevista com o cliente, à distância, né? No caso aqui, eu estou falando de ser um atendimento à distância e posteriormente, né, após esse atendimento inicial, fechou o contrato, tá tudo beleza, tá tudo certo, o cliente vai fechar com você, você envia esse formulário para que o seu cliente ele possa passar as informações para você e já ficar tudo registrado com mais facilidade. Beleza, cara? Eu vou botar atendimento inicial, mas vocês podem colocar o nome que vocês quiserem aqui, não vai fazer diferença. Tranquilo? Então vamos começar aqui. A primeira pergunta que eu quero é a seguinte: nome. Eu quero que o cliente ele dê o nome dele pra gente. Então tá beleza, já botei aqui nome. Aqui a gente vai botar o título da pergunta ou a pergunta em si. E aqui a gente tem a opção de anexar uma imagem, caso seja necessário. E aqui nessa opção aqui a gente pode mudar o tipo de resposta que a gente quer. Vocês veem que aqui já tem diversas possibilidades. Eu quero uma resposta curta porque nome não precisa ser um texto muito grande, tá? Aqui a gente poderia botar uma descrição e tal, e aí fica a critério de vocês. Eu não vou botar nada nesse momento aqui. Então aqui a gente já fez a nossa primeira pergunta. A segunda pergunta seria para ele botar o seu cliente ou a sua cliente, botar o e-mail, resposta curta é o suficiente. Uma nova pergunta. Para adicionar uma nova pergunta, eu fui fazendo, não expliquei, né? Vocês veem que aqui tem esse menuzinho que fica acompanhando a gente ao longo da página. E aqui tem as opções. Aqui a gente pode adicionar uma nova pergunta. A gente pode importar perguntas, adicionar um título e descrição, adicionar imagem, adicionar um vídeo também, e aqui adicionar uma nova seção. E logo eu vou explicar para vocês essa questão de seção, porque a gente vai fazer esse formulário com umas questões condicionais. Então só vai aparecer uma pergunta caso a resposta seja X. Beleza? Legal? Então vamos continuar. Aqui vocês veem que vocês podem fazer um formulário bem, como eu posso falar, bem customizado, né? Vocês podem inclusive fazer um vídeo, por exemplo, de boas-vindas, de agradecimento, ou explicando um pouco melhor sobre o que se trata, qual o objetivo desse formulário, que é uma humanizada bem bacana no seu atendimento. Tranquilo, mas a gente não vai fazer isso hoje, então eu vou botar aqui uma nova pergunta e eu quero que a pessoa coloque o telefone dela. Beleza, legal. Resposta curta também é o suficiente. Então, tranquilo. Aqui, só para vocês entenderem, essa aqui é a primeira sessão, tá? Então, atendimento inicial. Vou botar aqui. Tranquilão. A gente tem aqui o nome, e-mail, telefone. E aí a gente vem para a nossa primeira pergunta. Opa. Por exemplo, aqui eu cliquei errado, né? Eu estou aqui nessa seção. Então, se eu adicionar uma pergunta, ele vai adicionar logo abaixo de onde eu estava. Como no caso está errado, é só vocês virem, tá vendo esses 6 pontos aqui, esses 6 quadradinhos, é só você clicar em cima dele e arrastar para rearranjar o seu formulário. Beleza, eu vou copiar aqui a pergunta que eu já deixei separado, né? Para facilitar um pouco a nossa vida. E a primeira pergunta
aqui, primeira pergunta não, né? Mas seria uma pergunta que, com a resposta, seria a nossa primeira condição. Então, eu vou refazer aqui, para que vocês possam ver, que às vezes eu me esqueço e vou fazendo. Então, vou adicionar novamente. Primeira pergunta é: possuem filhos em comum? Múltipla escolha. E vocês veem que aqui embaixo já tem as sugestões. Adicionar tudo, sim, não, talvez. O talvez não faz sentido aqui, né? A pessoa não talvez tenha. Não, ou tem ou não tem filho, né? Então é só clicar aqui em cima, ele automaticamente adiciona aqui pra gente. Vou clicar o não também. Então, beleza, legal. Aqui vai ser um ponto de convergência, né? Então, por exemplo, se a pessoa responder que sim, vai aparecer uma nova seção com novas perguntas. Só que aqui no Google Forms a gente primeiro precisa botar todo o conteúdo e depois fazer essa distinção. Então eu vou seguir, só que nesse momento, ao invés de adicionar uma nova pergunta, eu vou adicionar uma nova seção. Por quê? Porque vai haver essa convergência. Então, como vocês podem ver, deixa eu só mostrar esse outro exemplo aqui. Na pesquisa de satisfação, eu usei uma única seção, porque não havia necessidade de uma pergunta levar uma resposta, levar uma outra pergunta diferente. Não havia essa necessidade, porque isso aqui é uma aplicação mais simples. Então, é uma única seção, isso aqui tudo. Só que nessa que a gente está construindo agora, do atendimento, tem diferença. Então, por exemplo, para não ficar uma coisa maçante e a gente poder obter o melhor tipo de resposta possível e proporcionar a melhor experiência possível para o nosso cliente, os nossos clientes, então é interessante a gente fazer essa distinção. Beleza? Então eu vou passar aqui agora para a nossa próxima sessão e vou botar aqui nossa próxima pergunta. Eu vou botar aqui nessa sessão, vou botar dados dos informações sobre os filhos. Beleza, legal. Poderia botar uma descrição aqui, mas eu não vou botar nesse momento. Não acho que seja relevante, né? Mas aí no caso, na prática de vocês, talvez seja interessante. Eu vou botar número de filhos e idades. Eu vou botar aqui parágrafo, porque a pessoa pode ter mais de um filho, né? E a gente está pedindo o número de filhos e as idades dos respectivos filhos, então vou deixar como resposta longa, assim a pessoa pode escrever à vontade. Vou adicionar aqui uma nova pergunta, ainda sobre os filhos, e seria: qual regime de guarda desejado? E aqui teria essas opções aqui, né? Eu vou botar múltipla escolha, porque para evitar que a pessoa se empolgue muito, né? Então vou botar aqui guarda compartilhada. Para evitar que a pessoa se empolgue muito, foi uma péssima explicação. Espera aí que eu vou só copiar o conteúdo e eu vou explicar melhor o que eu quis dizer por isso. Beleza, legal. Então, o que eu quis dizer, por que múltipla escolha? Porque se eu botar aqui, por exemplo, caixa de seleção, a pessoa vai poder marcar mais de uma, o que pode gerar uma confusão para vocês, né, com as informações que vocês vão obter. Então, se a gente botar, por exemplo, aqui múltipla escolha, a pessoa só vai poder escolher um único regime de guarda, e é o que a gente realmente precisa, né? E aqui existe uma outra opção também, cara, que é o seguinte: as cópias, não vou nem botar anexo, vou botar aqui cópias das certidões de nascimento. Vou botar aqui. E aqui a pessoa vai anexar um PDF. Então vamos fazer aqui o processo cópias. Vou botar aqui resposta curta. Eu quero que seja upload de arquivo. Então vou selecionar. A gente vai continuar aqui, porque ao fazer isso vai ser criada uma pasta no seu Google Drive, onde esses documentos eles serão arquivados, digamos assim, né? Então apertei OK, beleza. Permitir apenas tipos de arquivo específico. Isso significa o quê? Que a gente pode definir o que a gente quer receber. Então eu vou botar aqui PDF e vou botar imagem, porque dependendo da pessoa ela pode tirar uma foto e te mandar, né? Então imagem e PDF. O ideal seria PDF, mas às vezes a pessoa não tem um conhecimento, não tem a prática, né? Então vai tirar uma foto com o celular e vai te mandar. Beleza, legal. E aqui eu vou botar 10, porque a gente nunca se sabe, né? A pessoa pode ter
1 milhão de filhos, né? Então, para o exemplo que a gente está fazendo aqui, isso é importante. Um outro detalhe que eu esqueci de falar é o seguinte: quando a gente cria uma pergunta, vou voltar aqui no nome, a gente pode marcar aqui como obrigatória. Então, existem algumas informações que é importante que vocês coloquem como obrigatória. Aqui no caso, eu diria que todas são obrigatórias, né? Porque a gente precisa do máximo de informações possíveis, o máximo possível de informações para que a gente possa fundamentar o processo, né? A petição que vocês vão construir. Então, eu marcaria aqui todas como obrigatória, porque assim, menos e aí depende, né? Então, por exemplo, aqui a cópia das certidões de nascimento a gente poderia não deixar como obrigatório. Então, caso a pessoa tenha uma dúvida, ela entra em contato com vocês e aí sim faria o envio por WhatsApp ou por e-mail, enfim, eu não botaria cópias das certidões de nascimento como obrigatório, até porque isso aqui é só um exemplo, né? Eu estou criando isso aqui para vocês para que vocês possam se inspirar, ver como funciona a construção e aplicar de acordo com a realidade de cada um. Tranquilo, cara? Então vamos aqui para a nossa próxima sessão, que seria dos bens. E volto a relembrar, eu estou criando essas sessões diferentes porque vão existir condicionais no preenchimento desse formulário. Então, por exemplo, aqui, caso a pessoa responda que sim, eles possuem filhos em comum, então automaticamente ela vai ser direcionada para a seção informações sobre os filhos. Se a pessoa colocar não, ela vai ser direcionada à seção dos bens. Beleza, legal. Vamos continuar aqui. Eu vou adicionar uma pergunta. Deixa eu copiar o conteúdo aqui. Constituíram bens durante o casamento? Múltipla escolha. Sim e não. Talvez não entre aqui nesse lugar. Beleza, legal. E aqui a gente vai ter um novo ponto de convergência. Então, se a pessoa responder sim, ela vai preencher outras informações aqui. Se responder não, vai passar para a próxima etapa. Então, já que existe um ponto de convergência, nós vamos criar uma nova seção aqui. E essa seção será descrição dos bens. Tranquilo. Vamos adicionar aqui uma nova pergunta. Cópia das certidões. Deixa eu levá-la para o lugar onde ela pertence. É aqui. Tranquilo. Ela pertence às informações sobre os filhos. Beleza. Deixa eu copiar agora a pergunta. Descreva os bens comuns. E aqui eu vou botar como parágrafo novamente, porque pode ser uma informação um tanto quanto extensa, né? Então, vou marcar como obrigatório aqui também. Uma nova pergunta. E aqui eu faria a mesma coisa. E aqui, novamente, eu colocaria upload de arquivo. Novamente, limitar a PDF e imagem. E vou botar aqui no máximo possível. Vocês podem, por exemplo, no atendimento de vocês ou aqui na descrição, fazer uma orientação breve para que o seu cliente, a sua cliente, tire as fotos, né, ou faça escaneie os documentos e construa apenas um arquivo PDF para facilitar a sua vida. Aqui não haveria necessidade de a gente botar o número máximo de arquivos, mas eu vou botar 10 aqui e não vou manter como obrigatório pelo mesmo motivo que eu não mantive como obrigatório o documento dos filhos. Tranquilo? Então vamos continuar aqui agora. E antes da gente continuar, uma palavrinha rápida do nosso patrocinador de hoje, eu mesmo. Vossa Excelência, para você que está querendo modernizar a sua advocacia e ter uma apresentação profissional impactante, eu apresento o kit Visualó Essencial. São 10 documentos jurídicos essenciais, diagramados profissionalmente com os princípios do legal design e os recursos visuais do Visualó 100% editáveis no Word. E não para por aí. Além disso, você vai ganhar um modelo de cartão de visita digital, um modelo de portfólio de serviços, um modelo de proposta de honorários e também um modelo de página de link para você bombar nas suas redes sociais. Então não perde essa oportunidade. O kit Visualó Essencial está em promoção de lançamento. O link está aqui na descrição.
modernize a sua advocacia e agora vamos voltar para o vídeo. Beleza, legal. Então vamos finalizar aqui o nosso formulário. Vou adicionar aqui uma nova seção e essa seção eu vou botar aqui como informações adicionais. Beleza, legal. Vou adicionar aqui uma nova pergunta e vou colocar aqui: existem preocupações específicas que você gostaria de abordar durante o processo de divórcio? Eu vou deixar como parágrafo para que a pessoa se sinta à vontade para escrever o que ela realmente deseja, que eu não vou marcar como obrigatório, porque a pessoa pode simplesmente não ter nenhuma outra preocupação. Importante ressaltar de novo que esse é só um exemplo que eu estou criando aqui rápido com vocês para mostrar como funciona a criação de um formulário interativo. E é claro que se fosse um formulário para valer, para ser utilizado nesse contexto que a gente está fazendo aqui, muitas outras informações deveriam ser solicitadas ao cliente, como por exemplo a questão do nome, se o sobrenome, né, se a pessoa quer tirar, se quer manter, entre outras possibilidades de perguntas. Mas isso aqui é só um exemplo, eu estou só ressaltando isso para que você não pense que está sendo mal feito. Beleza, legal. Essa aqui seria basicamente a nossa última pergunta, tecnicamente falando, e eu acho de bom tom fazer o seguinte, cara. Deixa eu adicionar aqui. Vou adicionar aqui agora um título e descrição. Muito embora exista, o advogado ele não precise, ou a advogada, né, não precise obter o aceite do seu cliente em relação ao tratamento de dados pessoais, já visto que existe essa previsão na LGPD, eu acho de bom tom a manter a transparência e todo aquele cuidado, aquele atendimento voltado ao cliente. Eu acho bacana, eu acho que é uma prática legal de se deixar aqui um aviso para o cliente, né, para que ele entenda sobre o tratamento dos dados pessoais dele, até para que ele se sinta mais bem acolhido, mais bem atendido, verificando, constatando o seu cuidado com ele. Eu acho essa aqui uma prática bem legal. Eu deixaria isso aqui no final e a gente poderia botar alguma outro texto aqui, botaria aqui, sei lá, a gente obrigado pelo que aqui, né? A gente finalizaria aqui, deixa eu olhar aqui porque eu acho que eu tinha separado. Eu vou deixar aqui só como obrigado porque agora eu fiquei sem ideia. Então beleza, a gente fez a estrutura do nosso formulário, agora a gente pode clicar aqui em visualizar e a gente vai ver como ele está ficando. E já existe esse próximo aqui, mas se eu apertar esse próximo, tudo isso aqui é obrigatório, né? Então vamos voltar aqui e vamos criar as condições, tá? Então, primeira coisa aqui, possuem filhos em comum. Vou clicar aqui na aba dessa pergunta e esses 3 pontos aqui, mais opções, eu vou clicar nele e vou botar aqui ir para a seção com base na resposta. Beleza, legal. Vocês viram que mudou aqui agora, então vamos botar aqui. Se a pessoa responder sim, eu quero que ela vá para a seção 2, que é informações sobre os filhos. Se a pessoa responder não, eu quero que ela vá para a seção 3 dos bens. Beleza, legal. Isso aqui já está resolvido o nosso problema. Essa aqui não tem nada, isso aqui não tem condicional. A gente vai para a seção 3. Então, aqui a gente tem uma nova condicional. Vou clicar aqui nessa aba dessa pergunta, mais opções, vou botar aqui ir para a seção com base na resposta. Se a pessoa responder sim, ela vai para a descrição dos bens. Se responder não, ela vai para informações adicionais. E beleza, legal. E aqui a gente finalizaria o nosso formulário. Outra coisa que é legal de se fazer é você dar uma customizada no seu, no seu formulário de acordo com a identidade visual, com a sua identidade visual, com a identidade visual do seu escritório. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou botar aqui rapidamente a minha. Os títulos eu uso Montserrat Negrito, Black na verdade. A pergunta eu quero que seja no negrito, e o texto negrito, ou negrito, ó. O texto é no nito médio. Beleza, legal, ele já fez a adaptação.
A gente tem a opção de botar aqui as cores, caso a gente queira. Caso aqui não tenha a cor da sua identidade visual, você pode clicar aqui em adicionar uma cor personalizada, colar o código hexadecimal ou procurar aqui na munheca, caso você queira. Não é o que a gente vai fazer, porque eu preparei uma imagem e eu vou copiar para cá. Deixa eu procurar aqui. Beleza, tá aqui. Beleza, eu vou arrastar para cá. Eu deveria ter primeiro clicar em fazer upload. Beleza, vou arrastar para cá. E aí, cara, vocês vão ver uma coisa bem bacana. Eu botei aqui a minha identidade visual, né? Esse banner que eu fiz aqui no Canva, eu fiz rapidinho. E vocês veem que automaticamente o formulário, né, o Google, que ele interpretou as cores utilizadas e já fez a adaptação aqui automaticamente, o que é bem bacana. A única mudança que eu vou fazer é nesse plano de fundo. Eu não gostei muito desse amarelo assim, não. Vou botar o cinza, que fica uma cor mais suave, né, digamos assim, fica menos chamativo. Eu prefiro dessa bananeira. Beleza, então aqui o nosso formulário ele estaria pronto. Então, para você passar, enviar o link para o seu cliente, por exemplo, basta você vir em enviar e aqui na opção do link você vai copiar aqui esse link, enviar por e-mail. Você pode enviar direto por e-mail, como aparece aqui. Eu não sei se vai aparecer na tela, mas eu acho que aparece para vocês. Mas dá a opção da gente enviar por e-mail, por link ou incorporar HTML, o que não é necessário nesse caso. Eu só copiaria o link e enviaria para o cliente, no caso. Tem como botar um URL curto para não ficar um URL tão gigante assim, e você já pode enviar. Então agora eu vou fazer aqui com vocês rapidamente o preenchimento desse formulário para vocês verem como funciona. Então, por exemplo, aqui eu vou preencher de qualquer forma. Beleza? Possuem filhos em comum. Então aqui seria o nosso primeiro ponto de convergência. Eu vou marcar primeiro sim. Primeiro vou marcar não. E vou apertar aqui em próximo. Então, eu marquei não. Ele foi certo, né? Vocês veem que ele veio aqui. Ele foi direto para a parte dos bens. Então eu vou voltar agora e vou marcar sim. Vamos para a próxima e vocês veem que agora ele botou aqui as informações sobre os filhos, ou seja, isso iria se repetir. Vou botar aqui um número qualquer, guarda compartilhada. Aqui não é obrigatório, então eu não vou preencher e vou para o próximo. Aqui a gente chega no nosso próximo ponto de convergência. Então eu vou botar aqui que não e vou apertar próximo. E aí ele veio para o final. Beleza, legal, com as informações aqui adicionais, tranquilo, né? Resposta e aqui para a pessoa as informações sobre o tratamento de dados. Agora eu vou voltar e vou clicar em sim. Então, próximo. E aí ele veio para a parte da descrição dos bens. Vou botar qualquer coisa aqui. Qualquer coisa. E aqui não é obrigatório. Próximo. Finaliza o nosso formulário e basta clicar em enviar e vocês receberiam esse formulário completo. Na verdade, eu vou até mostrar para vocês. Aqui, quando vocês acessarem o formulários, vocês vão ter essa tela aqui e aqui o formulário que a gente acabou de criar. Então, quando a pessoa responder, vai aparecer aqui em respostas. Não tem nenhuma, né? Obviamente, a gente acabou de fazer. Pode fazer exportação para planilhas do Google. E aqui existem as configurações que também é interessante, cara, da gente se atentar. Então, por exemplo, por padrão, ele não coleta e-mail. Caso vocês queiram, é só vocês verificarem, botar ali, tá tudo certo. Existem outras possibilidades. Por exemplo, aqui, permitir a edição das respostas. Eu acho que sim, é interessante deixar. Limitar a uma resposta também é interessante. Assim o participante ele vai ser obrigado, não, ele não vai poder responder várias vezes o formulário, tá? O que evita problemas, né? De organização e informação truncada, enfim, ajuda bastante. Existem aqui outras possibilidades da apresentação, como mostrar barra de progresso,
Vocês podem embaralhar a ordem das perguntas. Eu acho que não faz sentido para a gente aqui nesse momento, né? E a gente pode também editar uma mensagem de confirmação. Então, e assim por diante. Aí quando a pessoa fizer o preenchimento, ela vai receber essa mensagem aqui de confirmação. No final, vocês podem também compartilhar o resumo dos resultados com as pessoas que preencheram, né, com seus clientes, e também algumas outras novamente a questão da coleta de e-mail, e aqui tornar as perguntas obrigatórias por padrão não é necessário, porque a gente já fez isso manualmente. Então essas configurações aqui, elas são bem sazonais, né? Depende muito da situação, mas o formulário vocês viram que é molezinho de se fazer, a gente faz rapidinho. Demorou um pouquinho porque eu estou mostrando para vocês, ensinando para vocês, mas a criação é bem rápida, uma vez que vocês definem quais as informações necessárias para o seu atendimento. Beleza, cara? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tirado proveito de alguma coisa que eu mostrei aqui hoje. Caso vocês tenham aprendido alguma coisa, deixa aquele like para fortalecer. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!